Amados e amadas no Senhor, recebam a nossa saudação na paz de nosso Deus, pois a sua palavra diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Oremos. Onipotente Senhor nosso Deus, grato te somos por nos ter dado o fôlego de vida logo ao amanhecer. Obrigado por este novo dia, com certeza cheio de bênçãos, pois o Senhor, ao nos colocar no curso deste dia, sabemos que tens missões específicas para que cumpramos. Por isso, obrigado pela noite que passou e obrigado por se revelar a nós neste novo dia. Queremos dedicar nas tuas mãos os afazeres da nova semana, quer aqueles que propagam o teu evangelho por toda Angola, aqueles que trabalham para que haja mantimento para as suas famílias, aqueles que, através do dom que o Senhor lhes concedeu, ajudam as pessoas a recuperarem a saúde física, e também aqueles que receberam de ti a responsabilidade de dirigir e governar este país e este povo, pois tudo é teu e por isso devemos fazê-lo com diligência e com sabedoria. Ao ouvirmos a tua palavra a seguir, o Senhor abençoe-a e produza frutos, pois sabemos que a tua palavra é vida, e permita que essa vida se torne abundante, como Cristo prometeu. Oramos e esperamos no mérito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Renovamos as nossas saudações a todos que neste momento estão ligados a esta plataforma digital, onde a palavra de Deus é irradiada todos os dias. Estamos também gratos porque sabemos que testemunhos verdadeiros têm chegado em todos os lados de como essa plataforma é o meio pelo qual o Senhor usa, entre tantos outros meios, para que a sua vontade seja conhecida. Hoje, dia 30 de junho de 2025, os autores do nosso lecionário nos propõem o texto encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 6, versículo número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 6, versículo número 12. Tomando a leitura, o seguinte texto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queremos reiterar as nossas saudações a todos vós, para poder dizer que ao longo do mês de junho, os congregacionais e não só, dentro de Angola e fora dela, refletiram no grande tema que diz: pela ação do Espírito Santo, o reino de Deus está entre nós. E ao longo deste mês, fomos convidados a percorrer em todas as Sagradas Escrituras para buscarmos um entendimento correto, o que realmente é o reino de Deus. Notamos nas diversas mensagens que o reino de Deus fez parte da missão de Cristo, e Cristo, logo no início do seu ministério, deixou claro que o reino de Deus já tinha vindo e que estava no meio de nós. Hoje começamos o tema do mês de julho, que nos convidam a refletirmos nesta grande declaração. O perdão e a confissão promovem cura interior. Ao longo deste mês, os autores do lecionário pretendem que conheçamos os benefícios do verdadeiro perdão, fruto de uma confissão, para que tenhamos a interior. Amados, o pecado, como é sabido por todos vós, é uma ruptura da comunhão com Deus. E sabemos também que Deus entendeu que através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, podia operar uma viragem de tal maneira que o pecado fosse derrotado. Por isso, o pecado, para ser derrotado, exige de cada um de nós a confissão, razão pela qual os autores
do nosso lecionário para o mês de julho nos propõe um grande tema que diz: o perdão e a confissão promovem cura interior. A confissão e o perdão dos pecados são os caminhos da reconciliação e da cura interior. A confissão provoca uma cura da alma que a ciência não pode oferecer. Pela graça de Deus, através do perdão, nós somos restituídos à nossa imagem e semelhança que perdemos por causa do pecado. A cura interior não é mais do que senão um processo de renovação do nosso ser, ou seja, do nosso íntimo, da nossa mente, das nossas emoções. Por isso, através da confissão e do perdão dos pecados, somos libertos do peso do pecado. Durante este mês, como dissemos, havemos de refletir o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito. Para o dia de hoje, 30 de junho de 2025, o texto lido é sugerido o tema que diz: perdoemo-nos uns aos outros como Deus nos perdoou. Perdoemo-nos uns aos outros como Deus nos perdoou. A porção lida no texto segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12, esta porção está inserida dentro da oração do Pai Nosso. Sabemos que a maior parte dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo são aqueles que também conheceram João Batista e, a dada altura, perguntando a Jesus, pediram-no que o pudesse ensinar a orar. Então Jesus, nesta porção do Evangelho, que faz parte do Sermão do Monte, ele começa por explicar como deve ser a oração. No versículo número 6 do capítulo que já anunciamos, que também é o capítulo 6 de Mateus, Jesus Cristo fala que tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Porém, na oração, no decorrer do ensino que ele faz sobre a oração do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo ensina os discípulos de que, enquanto pecadores, nós temos também que perdoar aqueles que nos ofendem. E hoje nós vamos aprender de que o perdão que concedermos aos outros será na mesma medida que o nosso Deus há de nos perdoar. Por isso, no versículo 14 e 15, encontramos o seguinte texto: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amadas e amados, qual tem sido a tua atitude perante uma desavença com o teu irmão ou com a tua irmã? Qual tem sido a sua posição? Abres o teu coração para conceder o perdão? Abres o teu coração para receberes o perdão? Ou é aquele que te fechas e não aceitas que o que implora de si o perdão de pecados encontre o alívio para a sua alma? Aqui nesse texto encontramos dois ensinos fundamentais. O primeiro é a consciência de que nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. O pecado rompe a comunhão com o próximo. Essa é a primeira realidade que devemos assumir. Por causa do pecado, em nós não habita nenhum bem. Por causa do pecado, nós vedamos a nossa comunhão com Deus e vedamos a nossa comunhão com o próximo. Isaías é claro, na profecia de Isaías, nós encontramos a declaração muito clara dos efeitos maléficos do pecado. Muitas vezes nós pensamos que a mão do Senhor está encurtada. Pensamos que o Senhor não nos ouve. Não. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor nos ouve, mas todavia o nosso pecado faz com que Ele
não possa nos salvar. Em Isaías 59 encontramos o seguinte texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não pode nos ouvir se nós não aceitarmos conceder o perdão. Deus não pode nos ouvir se nós não aceitarmos confessar os nossos pecados. Por isso, esta porção da oração do Pai Nosso não pode ser uma simples repetição, mas tem que ser uma reflexão das nossas próprias vidas. Também ainda encontramos em Isaías uma declaração clara sobre os efeitos do pecado não confessado. Os efeitos do pecado não confessado são fatais, pois nós encontramos o que Isaías escreve dizendo o seguinte: Isaías capítulo número 1, versículo número 18. É o Senhor que nos convida: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor está a nos convidar, Ele nos oferece o seu perdão. Por isso é nossa responsabilidade também perdoarmos os nossos próximos, como Deus nos perdoou. É como se fosse uma espada de dois gumes, tanto como se fosse uma moeda de duas faces. Não podemos exigir de Deus o perdão se nós não também concedermos perdão ao nosso semelhante. Por isso, no dia de hoje, duas perguntas são colocadas assim: qual tem sido a tua atitude perante o teu pecado? Confessas e deixas ou encobres o teu pecado? A segunda pergunta: como tens respondido a teus irmãos que procuram por ti e pedem o perdão dos seus pecados? O Senhor permita que interiorizemos aquilo que a sua palavra nos ensina, pois a sua palavra nos ensina no livro de Provérbios, capítulo número 28, versículo número 13, dizendo o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Precisamos sim confessar os nossos pecados, precisamos perdoar o nosso próximo, tal como Deus nos perdoa, tal como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nesta oração, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A dimensão e a entrega, a abnegação pela qual nós perdoamos os nossos irmãos é a mesma medida que o Senhor há de nos perdoar. Amado, abra o teu coração e aceite que o Espírito Santo te convença do pecado. Confesse o teu pecado e deixa. Conceda o perdão ao teu próximo, tal como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, a todos vós abençoe rica e poderosamente. Amém. Falou para todos vós o vosso irmão Enoque Martins Sambala. Amém.